Existe uma pergunta simples que, segundo os relatos da vida de John Wesley, ele fazia a si mesmo todos os dias. Uma pergunta curta, direta, silenciosa, mas profundamente poderosa. Uma pergunta que não era feita diante das multidões, não era pronunciada em voz alta nos púlpitos, não era usada para impressionar ouvintes, mas era dirigida ao próprio coração, como uma lâmpada acesa dentro da alma, iluminando áreas que muitas vezes preferimos não ver. Wesley entendia algo que muitos cristãos modernos esqueceram. A vida espiritual verdadeira não se sustenta apenas com palavras bonitas, nem apenas com conhecimento bíblico, nem apenas com frequência em reuniões religiosas. Ela se sustenta com um coração constantemente examinado diante de Deus. Por isso, entre todos os hábitos espirituais que marcaram a sua vida, havia um exercício simples que ele nunca abandonava. Um exercício que exigia sinceridade absoluta, coragem interior e humildade diante do Senhor. Todos os dias, antes de continuar suas atividades, antes de mergulhar em suas responsabilidades, antes de começar suas viagens e seus sermões, ele parava por alguns momentos e fazia a si mesmo uma pergunta que penetrava profundamente na alma. Como está a minha alma hoje diante de Deus? Pode parecer uma pergunta pequena, talvez até comum para alguns, mas Wesley sabia que essa pergunta tinha a capacidade de revelar verdades que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Porque responder a essa pergunta com sinceridade exige parar, exige refletir, exige olhar para dentro e reconhecer aquilo que muitas vezes tentamos ignorar. A frieza espiritual, a distração do coração, o orgulho silencioso, a falta de amor, a negligência na oração, ou até mesmo o cansaço espiritual que lentamente começa a tomar conta da vida. Wesley acreditava que o maior perigo para um cristão não era apenas cometer grandes erros visíveis, mas sim permitir que o coração se tornasse lentamente insensível à presença de Deus. E essa insensibilidade raramente acontece de forma repentina. Ela acontece aos poucos, quase de maneira imperceptível, como uma chama que vai se apagando lentamente se ninguém cuidar dela. É exatamente por isso que essa pergunta diária se tornava tão importante. Quando alguém pergunta sinceramente, como está a minha alma hoje diante de Deus? Ou essa pessoa interrompe o fluxo automático da vida. Ela deixa de viver apenas reagindo às circunstâncias e passa a observar o estado do próprio coração. Wesley não queria apenas viver uma vida religiosa externa. Ele queria manter uma comunhão real, viva, profunda com Deus. Para ele, a espiritualidade não era um evento ocasional. Não era apenas um momento de culto. Não era apenas um sermão emocionante em um domingo. A espiritualidade era um relacionamento contínuo, algo que precisava ser cuidado todos os dias. Quando ele fazia essa pergunta, não buscava uma resposta rápida ou superficial. Ele examinava seus pensamentos, suas atitudes, suas intenções, suas palavras, suas reações durante o dia. Perguntava a si mesmo se havia amado verdadeiramente as pessoas ao seu redor, se havia respondido às dificuldades com fé ou com ansiedade, se havia buscado a presença de Deus com sinceridade ou apenas cumprido uma rotina religiosa. Esse tipo de exame espiritual não era confortável, mas era extremamente transformador. Porque quando alguém se examina com sinceridade diante de Deus, duas coisas podem acontecer. Ou essa pessoa percebe que precisa se arrepender e voltar ao caminho certo, ou ela percebe que está caminhando bem e fortalece ainda mais sua gratidão e sua dependência de Deus. Esse hábito também ajudava Wesley a manter algo muito raro: consciência espiritual constante. Muitas pessoas vivem dias, semanas e até meses sem parar para refletir sobre o estado da própria alma. Elas trabalham, estudam, enfrentam problemas, resolvem compromissos, lidam com responsabilidades, mas raramente fazem uma pausa para perguntar a si mesmas se o coração ainda está alinhado com Deus. Wesley acreditava que essa falta de exame espiritual era uma das razões pelas quais
Muitos cristãos se tornavam espiritualmente fracos, não porque Deus estivesse distante, mas porque o coração humano facilmente se distrai. Ao longo dos anos, essa pergunta diária moldou profundamente o caráter espiritual de Wesley. Ela o mantinha humilde, porque todos os dias ele reconhecia que precisava da graça de Deus. Ela o mantinha vigilante, porque ele sabia que o coração precisa ser guardado constantemente. E ela o mantinha dependente do Senhor, porque nenhuma pessoa consegue responder honestamente a essa pergunta sem reconhecer o quanto precisa da ajuda divina. Talvez seja exatamente isso que torna essa prática tão poderosa ainda hoje. Em um mundo cheio de distrações, cheio de barulho, cheio de pressa, fazer uma pergunta simples ao próprio coração pode se tornar um momento de profunda transformação espiritual. Se essa pergunta mudou a vida espiritual de Wesley, imagine o que ela poderia fazer na vida de qualquer pessoa que decidisse praticá-la todos os dias. Talvez hoje seja o dia perfeito para começar. Talvez agora seja o momento de parar por alguns segundos, respirar fundo, silenciar o coração e perguntar sinceramente: como está a minha alma diante de Deus hoje? E antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários uma palavra simples: vigilância. Porque a vigilância espiritual começa exatamente quando alguém decide examinar o próprio coração diante de Deus. Se você deseja aprender mais sobre hábitos espirituais que transformaram a vida de homens de fé como Wesley, deixe também o seu like e inscreva-se no canal, porque nos próximos minutos vamos aprofundar ainda mais essa pergunta que pode mudar completamente a maneira como você vive a sua fé todos os dias. Essa pergunta que John Wesley fazia todos os dias não era apenas um exercício de reflexão espiritual. Era uma disciplina que moldava profundamente o modo como ele vivia, pensava e se relacionava com Deus. Quando alguém pergunta com sinceridade: como está a minha alma hoje diante de Deus? Algo muito poderoso acontece dentro do coração. A pessoa deixa de viver apenas olhando para fora e começa a olhar para dentro. E esse simples movimento interior pode mudar completamente o rumo da vida espiritual. Muitas pessoas passam anos frequentando igrejas, ouvindo sermões, participando de atividades religiosas, mas raramente param para examinar o próprio coração com profundidade. Wesley acreditava que esse era um dos maiores perigos da vida cristã: viver uma fé externa, ativa, cheia de atividades, mas sem perceber que o interior da alma pode estar lentamente se tornando frio ou distraído. Quando Wesley fazia essa pergunta, ele não estava procurando uma resposta religiosa automática. Ele sabia que o coração humano tem uma incrível capacidade de se enganar. Por isso, ele examinava cuidadosamente seus pensamentos, suas atitudes e até mesmo as intenções que estavam por trás das suas ações. Ele refletia se havia vivido o dia com amor verdadeiro pelas pessoas, se havia respondido às dificuldades com fé ou com impaciência, se havia permitido que preocupações dominassem sua mente, mais do que a confiança em Deus. Esse tipo de exame espiritual não era feito para gerar culpa constante, mas para manter a alma desperta. Wesley entendia que uma fé viva precisa de vigilância contínua, porque o coração humano pode facilmente se acomodar quando não é confrontado pela verdade. Imagine por um momento o impacto que esse hábito teve na vida dele. Wesley viajou milhares de quilômetros pregando, enfrentou perseguições, enfrentou críticas, enfrentou cansaço extremo. Mas mesmo no meio de uma vida tão intensa, ele nunca abandonou a prática de examinar a própria alma. Isso mostra algo muito importante. A profundidade espiritual não nasce apenas de grandes momentos, mas de pequenas práticas repetidas com fidelidade todos os dias. Muitas pessoas procuram experiências espirituais extraordinárias, procuram momentos emocionantes, procuram sinais visíveis de crescimento espiritual, mas esquecem que a verdadeira transformação muitas vezes começa em práticas silenciosas e constantes. Uma pergunta feita diariamente
pode parecer algo simples demais, mas ao longo dos anos, ela pode moldar completamente a maneira como alguém vive sua fé. Esse exame diário também produzia algo essencial na vida de Wesley: humildade. Quando alguém olha honestamente para o próprio coração diante de Deus, essa pessoa percebe rapidamente que não é perfeita, que ainda precisa crescer, que ainda precisa da graça divina todos os dias. Essa consciência protege o coração contra um dos maiores perigos espirituais: o orgulho religioso. Wesley sabia que o orgulho espiritual pode ser extremamente perigoso, porque ele faz a pessoa acreditar que já está bem, que já não precisa mudar, que já alcançou um nível suficiente de espiritualidade. Mas quando alguém se examina diante de Deus diariamente, o coração permanece sensível e humilde. Ao mesmo tempo, essa pergunta também fortalecia a alegria espiritual, porque nem sempre a resposta seria negativa. Havia dias em que Wesley podia reconhecer com gratidão que havia caminhado em fidelidade, que havia experimentado a presença de Deus, que havia respondido às situações com amor e paciência. Nesses momentos, o exame da alma não produzia condenação, mas gratidão profunda. Ele entendia que cada pequeno avanço espiritual era resultado da graça de Deus agindo na vida humana. Essa combinação de humildade e gratidão criava uma base espiritual extremamente sólida. Existe também outro aspecto profundo nessa pergunta diária. Quando alguém pergunta: como está a minha alma hoje diante de Deus? E essa pessoa começa a perceber que a espiritualidade não está separada da vida cotidiana. Cada pensamento, cada reação, cada palavra, cada decisão se torna parte da jornada espiritual. Wesley acreditava que a fé não deveria existir apenas dentro das igrejas ou durante momentos de oração. Ela deveria estar presente em cada área da vida. O exame da alma ajudava exatamente nisso. Ele conectava a vida diária com a presença constante de Deus. Hoje muitas pessoas vivem em um ritmo acelerado. O dia começa com pressa, continua com responsabilidades, compromissos, preocupações, mensagens, problemas para resolver e tarefas para cumprir. No meio de toda essa agitação, o coração raramente encontra silêncio suficiente para refletir sobre a própria condição espiritual. E quando essa reflexão desaparece, algo importante se perde: a consciência da presença de Deus. Wesley acreditava que parar por alguns minutos para examinar a própria alma era uma forma de recuperar essa consciência espiritual. Era como ajustar novamente a direção do coração. Talvez seja exatamente por isso que essa pergunta continua sendo tão poderosa até hoje. Ela não exige muito tempo, não exige um ambiente especial, não exige uma preparação complexa. Qualquer pessoa pode parar por alguns instantes, respirar profundamente e perguntar com sinceridade: como está a minha alma diante de Deus hoje? Essa pergunta pode revelar áreas que precisam de mudança, pode despertar o desejo de orar com mais sinceridade, pode lembrar a pessoa da importância de buscar novamente a presença de Deus. Agora imagine se esse simples hábito fosse praticado todos os dias durante meses ou até anos. Imagine quantas decisões seriam diferentes, quantas atitudes seriam transformadas, quantos pensamentos seriam corrigidos antes de causar danos. Uma pergunta diária pode se tornar uma ferramenta poderosa de transformação espiritual. Wesley compreendeu isso profundamente, e foi por isso que ele nunca abandonou essa prática. Talvez neste momento você perceba algo importante. A vida espiritual não cresce apenas com grandes resoluções feitas uma vez por ano, mas cresce com pequenas decisões feitas todos os dias. Decidir examinar a própria alma pode parecer algo pequeno, mas pode abrir espaço para mudanças profundas. E talvez hoje seja exatamente o momento de começar esse hábito. Antes de dormir, antes de iniciar o dia, ou até mesmo agora, faça essa pergunta ao seu próprio coração e permita que Deus revele aquilo que precisa ser transformado. Se essa reflexão falou com você, escreva aqui nos comentários uma frase simples: Senhor, examina o meu coração. Essa pequena declaração pode ser o início de uma nova jornada espiritual.
E se você deseja continuar aprendendo lições profundas da vida de homens de fé como Wesley, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque muitas vezes as maiores transformações espirituais começam exatamente com perguntas simples que nos aproximam novamente da presença de Deus. Com o passar do tempo, essa pergunta diária que John Wesley fazia ao próprio coração deixou de ser apenas um hábito espiritual e se tornou uma espécie de guarda para a sua alma. Porque quando alguém decide examinar a própria vida diante de Deus com regularidade, essa pessoa começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenas atitudes, pensamentos silenciosos, motivações escondidas, reações rápidas do coração. Tudo começa a ser observado com mais clareza. Wesley entendia que a maior batalha espiritual muitas vezes não acontece em grandes decisões visíveis, mas nas pequenas inclinações do coração que surgem todos os dias. É ali no terreno silencioso da alma que muitas escolhas espirituais são feitas antes mesmo de se tornarem ações externas. Quando ele perguntava: "Como está a minha alma diante de Deus hoje?", ele estava abrindo espaço para que o Espírito de Deus examinasse seu interior. E essa prática produzia algo extremamente valioso: sensibilidade espiritual. Uma alma sensível percebe rapidamente quando algo não está alinhado com Deus. Percebe quando o orgulho começa a surgir, quando a impaciência toma espaço, quando a distração começa a afastar o coração da presença divina. Essa sensibilidade funciona como um tipo de alarme espiritual. Não um alarme que condena, mas um alerta amoroso que chama a pessoa de volta para o caminho correto. Wesley acreditava profundamente que Deus deseja manter um relacionamento vivo com cada pessoa, não um relacionamento distante, não uma conexão ocasional, mas uma comunhão diária, constante e sincera. Porém, para que essa comunhão permaneça viva, o coração precisa estar atento. Que o exame da alma era exatamente uma forma de manter essa atenção espiritual. Ao olhar para dentro de si mesmo diante de Deus, Wesley lembrava constantemente que sua vida não pertencia apenas às circunstâncias do mundo, mas ao propósito divino. Existe algo muito profundo nisso. Muitas pessoas vivem reagindo apenas ao que acontece ao redor. Problemas, preocupações, pressões, tarefas, desafios diários. Mas quando alguém começa a examinar o próprio coração regularmente, essa pessoa passa a viver com mais consciência espiritual. Ela começa a perceber que cada dia é uma oportunidade de caminhar mais perto de Deus, né? Cada pensamento pode ser direcionado, cada atitude pode ser moldada, cada decisão pode refletir a presença divina. Talvez por isso a vida de Wesley tenha impactado tantas pessoas ao longo da história. Não foi apenas sua inteligência, não foi apenas sua dedicação ao ministério, não foi apenas sua disciplina impressionante. Foi também essa vida interior, cuidadosamente cultivada diante de Deus. Enquanto muitas pessoas se preocupam apenas com aquilo que os outros veem, Wesley se preocupava profundamente com aquilo que apenas Deus podia ver: o estado do coração. E essa lição continua extremamente relevante hoje. Vivemos em uma época em que quase tudo é externo, visível, rápido e barulhento. Redes sociais mostram apenas fragmentos da vida das pessoas. Muitas conversas giram em torno de aparência, sucesso ou reconhecimento. No meio de tudo isso, o interior da alma muitas vezes é negligenciado. Mas a verdade espiritual continua a mesma. Deus olha primeiro para o coração, não para a aparência externa, não para as palavras públicas, mas para aquilo que está dentro da alma. É por isso que essa pergunta continua sendo tão poderosa mesmo séculos depois. Quando alguém para por alguns minutos e pergunta com sinceridade: "Como está a minha alma diante de Deus hoje?", essa pessoa está fazendo algo extremamente raro no mundo moderno. Está criando espaço para reflexão espiritual verdadeira. E nesse espaço, Deus pode falar, pode corrigir, pode consolar, pode fortalecer, pode renovar a fé que talvez estivesse enfraquecida. Imagine como seria se todos os dias, mesmo que por poucos minutos,
você fizesse essa pergunta com sinceridade, imagine como sua mente começaria a perceber mais rapidamente aquilo que precisa ser corrigido. Imagine como sua relação com Deus poderia se tornar mais consciente, mais viva e mais profunda. Pequenas perguntas sinceras podem abrir portas para grandes transformações espirituais. Talvez hoje seja exatamente o dia em que esse hábito pode começar na sua vida. Antes de terminar o dia, antes de dormir ou até mesmo agora, feche os olhos por alguns instantes e pergunte silenciosamente: Senhor, como está a minha alma diante de Ti? Permita que Deus responda ao seu coração. Talvez Ele traga consolo, talvez traga correção, talvez traga direção. Mas uma coisa é certa: quando alguém busca a Deus com sinceridade, nunca volta vazio. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa: Senhor, guarda a minha alma. Essa pequena declaração pode se tornar o início de uma caminhada espiritual mais profunda. E se você deseja continuar aprendendo lições transformadoras da vida de homens de fé como Wesley, deixe também o seu like e inscreva-se no canal. Porque muitas vezes Deus usa histórias, perguntas e reflexões como essas para despertar algo novo dentro do coração humano. Que a sua alma permaneça vigilante, sensível e próxima da presença de Deus todos os dias.